Sejam muito bem-vindos ao O Visionário Podcast, o lugar onde eu recebo pessoas extraordinárias, pessoas visionárias. Saiba que cada grande negócio, cada grande conquista tem um CPF por trás, tem uma visão, alguém que enxergou algo que o mercado não estava enxergando. E eles contam aqui o que eles fizeram para ter resultados acima da média. E sabe qual é o melhor de tudo? Você vai receber essa informação, esse insight em primeiríssima mão e vai poder replicar no seu negócio. E quem sabe ser o próximo visionário e estar aqui ao meu lado para contar a sua história. E hoje eu tenho dois sócios de Clube Visionário, dois amigos que estão aqui para contar o que eles fizeram, especialmente na sucessão familiar. O nosso papo de hoje é como transformar uma sucessão em uma sucessão. Dois sócios que são de segunda geração estão sucedendo os seus pais e estão fazendo o negócio chegar num outro nível. Então, eu apresento aqui Guilherme Macena, ele é segunda geração da Ótica Ronald e está por trás de um case muito bacana de modernização e crescimento. E o Daniel Silva, que também está sendo segunda geração e está por trás da toda a reestruturação do negócio da família chamada Ótica Topázio. E os dois são meus sócios no Clube Visionário e vão contar para vocês como eles fizeram isso. Será que teve treta? Será que teve desafios? Será que é fácil trabalhar com a família? Bom, eles vão contar aqui, então sejam muito bem-vindos. Gui, Dani, manda ver. Muito obrigado pela oportunidade, pelo convite. Vai ser um prazer aí trocar essa ideia e ver se a gente consegue, né, ajudar a galera que está passando por esse momento a se desenvolver e ser um pouco menos turbulento. Isso aí. Obrigado também pela oportunidade, né? Estou estreando aí em podcasts. Como o Gui falou aqui, vamos ver se a gente consegue dar aquela insightzinho que mudou o jogo para nós lá, em relação à sucessão. Perfeito, boa. Bom, vou começar então pelo Gui, né? E as perguntas a gente pode ir trocando, se vocês quiserem ir somando um ao outro, porque eu acredito que não existe bala de prata, não existe uma fórmula do sucesso. Nós já compartilhamos aqui em alguns momentos, né, nas nossas trocas, até mesmo no clube. A história de vocês de sucessão é diferente da minha, né? Ela foi muito mais, não digo leve, né? Imagino que vocês tiveram os seus conflitos, seus confrontos, mas foi um pouco mais leve do que eu tive na Trijoia. E até em certo momento, falando com o Dani, eu falei, cara, parabéns, porque você conseguiu conduzir muito melhor do que eu conduzi alguns conflitos familiares. Então, a primeira questão é, como você entrou na ótica? Ou seja, como você entrou? Você sonhava em trabalhar dentro da ótica? Como você foi construindo isso até o dia que você se viu dentro de uma ótica? Cara, eu trabalhei na loja há uns 10, 15 anos atrás, aquela coisa padrão, né, de filho, assim, serviço de banco, um outro atendimento, quebrava galho. E aí saí, abri meu próprio negócio, completamente diferente, mais voltado para varejo online, tecnologia, fábrica. Tinha uma certa liberdade, assim, de área, de trabalho, e eu via a loja mais como uma prisão, assim, aquela de segunda a sábado, aquela coisa de ter que estar sempre presente o tempo inteiro para fazer acontecer. Se tu não está presente, o jogo não vira, o jogo não muda. E eu não via com bons olhos trabalhar na loja. Mas, ao mesmo tempo, eu sabia que tudo que a minha família tinha conquistado vinha a partir da loja. Todas as mordomias que eu tinha vinham a partir da loja e não do meu próprio negócio, que ainda estava em fase de desenvolvimento. E quando o pai e a mãe comentaram que estavam precisando de ajuda na loja, assim, para dar sequência, que eles não sabiam o que eles fariam em caso de eu e meu irmão não assumirmos o negócio, eu entendi que seria uma oportunidade tanto de gratidão a eles, mas principalmente de futuro, assim, de ter um negócio pronto para poder me desenvolver, seguir desenvolvendo ele e, com isso, poder conquistar o que meus pais conseguiram conquistar também. E aí faz 2 anos que eu entrei no negócio, com uma visão bastante diferente assim, dos meus pais, até porque eles tiveram uma visão de atualização há 35 anos atrás, quando compraram uma loja, e é claro que eles já estão numa fase ali de 65, 66 anos de segurar um pouco, né, a grana, o investimento para poder ter o dinheiro guardado em caso de situações da idade, assim. E eu já tô com o pé no acelerador, né? Querendo fazer coisas diferentes, assim. Então, desde que eu entrei, assumi como o meu negócio de fato. E desde o final do ano passado, comecei a ter a oportunidade que meus pais me deram, e a gente pode entrar nisso depois, de
de poder ter mais autonomia em tomada de decisão, em práticas de gestão mais atualizadas, em arriscar em alguns produtos. Hoje, eu não me vejo fora da ótica, mas se tu me perguntasse há 2 anos atrás, eu certamente falaria que ficaria só por um tempo. Perfeito. Bom, aqui a gente já pega um caso bastante interessante, onde você me parece ter tido uma liberdade já bastante interessante logo nos primeiros momentos, porque você foi convidado a esse negócio, né? Hoje você tinha um varejo online, né? Isso. Quanto tempo você tocou esse negócio? Cara, esse negócio, ele começou em março de 2016, a gente encerrou as atividades dele em dezembro do ano passado, então até dezembro do ano passado, parte do meu foco estava na loja e parte do meu foco nesse outro negócio. Funcionamentos completamente diferentes. Esse meu outro negócio, ele pivotou, ele não é mais uma fábrica, um e-commerce, a gente trabalha com desenvolvimento de software, IA, não precisa da minha presença lá o tempo inteiro, tem o meu sócio que toca a operação, eu participo mais de uma outra decisão estratégica. E com isso, a partir daquele momento, a minha cabeça certamente, né, focou 100% na loja. E a partir disso, eu comecei a colher bons resultados. Comecei a entender a minha responsabilidade de fato em, às vezes, entender que meus pais não estavam me dando autonomia ou liberdade, mas, na verdade, era eu que não estava aproveitando aqueles momentos que eu tinha de participar ativamente de uma compra de produto, de participar ativamente de uma negociação com o fornecedor, de visitar laboratórios, de, enfim, usar essa liberdade que eu tinha de pegar o carro e fazer as coisas. Que eu entendi, eu criava essa barreira, assim, meio que... Sim, não queria... Ela não existia e eu criava Sim. isso, porque eu tinha um outro foco junto. Preciso da permissão, né? Isso. Basicamente isso. Bacana, cara, legal. E você, Dani, me conta como você entrou no segmento. Eu sei que você também não tinha esse plano, ou seja, ele acabou acontecendo, mas conta um pouco mais aí, como é que você veio para o mundo ótico. Como o Gui falou ali também, a loja tem 34 anos, né? Eu tenho 33, então, bem dizer, nasci dentro da ótica. Tua irmã mais velha. Exato. Então, sempre trabalhei, banco, enfim, foi crescendo as funções ali, né? Só que a minha família tinha muito aquela questão de, não, tu tem que te formar, tu tem que fazer uma faculdade, senão não vai dar certo, que era o que eles tinham de visão antes, né? Então, beleza, vou fazer uma faculdade, eu gosto muito de exatas, vou fazer engenharia civil. Na verdade, eu fiz engenharia mecânica primeiro, depois eu troquei para civil. E daí eu tinha o meu futuro todo desenhado, né? Vou fazer engenharia civil, vou passar na Petrobras e é isso. Só que daí, quando eu me mudei para São Leopoldo para começar a trabalhar nesse outro ramo aí, me deu aquele baque, assim, será que é isso mesmo que eu quero? Daí eu fui trabalhando, fiz até terapia, enfim, para saber diferenciar isso aí, né? Não, vou terminar a engenharia, vou trabalhar na área, vou ver se é isso que eu quero e depois com a cabeça, né, acertada, eu vou decidir o que eu quero. Trabalhei 2, 3 anos na área e daí quando meu chefe ia me dar uma promoção para eu ser engenheiro de fato, eu disse, não, eu vou seguir o caminho da ótica. E daí, como o Gui falou, depois que eu vim, em 2019 foi quando eu iniciei. Daí eu entrei de cabeça, daí fiz aquilo ali o meu negócio e daí a gente começou, né, questão de saber jogar com os pais, enfim, eu também sempre tive bastante autonomia, ao contrário do que tu falou, eu já ajudava, enfim, em decisões, mas nada muito, não mais porque eu queria sair, né. Depois, em 2019, quando eu entrei mesmo no negócio, daí eu comecei, onde quis fazer mudanças e começou a gerar aquele atrito, né. Daí, enfim, foi isso aí. Depois eu até posso falar um pouquinho mais sobre isso, como que eu fiz para não ser tão, igual tu falou, igual a tua história que tu quebrou ali, né, com eles. A gente foi conversando, dialogando, levei ele em treinamentos, até no teu lá eu levei, para abrir um pouco a mente deles, né, e conseguir dialogar com eles da melhor forma. Mas foi assim. Basicamente, você já tinha essa permissão, digamos assim, de participar do negócio, mas você não tinha a decisão, basicamente, de fazer isso da sua jornada. Bacana. E, bom, vamos voltar lá, então. A gente já tem um pouco aí de um track record de vocês, como vocês se formaram, como constituíram a sua jornada profissional. Mas eu quero voltar lá à primeira visão, ou seja, já que é o Visionário Podcast, uma das grandes vantagens de alguém que está fora de um negócio, seja um conselheiro, seja um mentor, seja mesmo um amigo que está vendo um negócio de fora, é a capacidade de você ver o negócio sem um envolvimento tão emocional quanto quem está dentro. Ou sem, por exemplo, a visão operacional, que uma das coisas que mais atrapalha a criatividade de um empresário é a necessidade de operacionalizar as ideias. Ou seja, você tem um insight
eventualmente você acha ele incrível, mas a primeira coisa que você começa a fazer é, tá, mas como eu vou fazer? Ah, mas eu não tenho time. Ah, mas eu não tenho sistema. O que acontece? Você acaba transformando os seus insights em um cemitério de possíveis ideias e que nada acabam acontecendo. A pessoa que está fora, ela não tem essa necessidade de operacionalizar. Ela consegue construir o plano do início ao fim, digamos assim, sem esse envolvimento emocional. Imagino que vocês, quando entraram, né, e começaram a praticar, já tinham uma visão do negócio um pouco diferente. Eu queria que vocês contassem assim, cara, quais foram os primeiros pitacos, né, que vocês colocaram no negócio, porque vocês viram, de repente, poxa, o mercado tá indo assim, o mercado tá indo assado, olha, minha família tá um pouco atrasada nisso, olha, isso aqui é bom na gente, vou manter. Então, quero que vocês contem um pouquinho assim, qual foi a primeira visão que vocês tiveram no negócio? Imagina que vocês estão sendo contratados agora para tocar aquele Sim. negócio. Conta aí, o que vocês fariam naquele negócio na época, ou que fizeram? Cara, na época eu lembro direitinho, assim, que tinham duas coisas, assim, em caminhos diferentes. A primeira é que como eu já vinha de um negócio que tinha tudo documentado, tinha dado para tudo, eu ia tomar decisão, então eu abri um dashboard lá, tinham todos os dados sobre tudo. Sim. O tempo que o cliente ficava no site, quanto tempo ele levava para comprar, ele comprava a cada quanto tempo, troca de tudo. Então ficava fácil de tomar decisões. E aí quando eu fui para a loja, o sistema ele era usado só para emissão de nota fiscal. Então a primeira coisa que eu fiz foi organizar todas as informações dentro do sistema para que, pensando no médio e longo prazo, eu pudesse ter um histórico de compras, pudesse ter dado e não depender do feeling, tanto das vendedoras quanto dos meus pais, com relação a que tipo de produto botar dentro da loja, qual produto oferecer para o cliente, determinado tipo de cliente e tudo mais. Então, a primeira coisa que eu fiz foi essa. E a segunda coisa que, para mim, que não estava lá dentro da loja, para mim todas as óticas eram iguais. Eu via as mesmas marcas em todas as lojas e marcas que eu só via em óticas. Mas eu não via nada na internet, Instagram, não via rede social, nada. Então, todas as óticas trabalham com as mesmas marcas, mas ninguém conhece, então não tinha um apelo, né? A não ser, claro, marcas mais premium, mais luxo, mas aquelas marcas mais de entrada. Então, como desenvolver um trabalho em torno delas e quais alternativas eu também tenho com relação a isso, aí foi o segundo passo que eu tomei. E hoje, 2 anos depois, a gente já está com produtos diferentes lá na loja, né? A gente está começando a fazer... já está colhendo frutos, né? Não está começando, na verdade, já está colhendo alguns frutos e podendo alçar voos maiores. O sistema está documentado para que a gente possa, sim, tendo o básico sendo feito, a gente poder também olhar para outros lugares. E muito disso foi justamente pelo que tu comentou, assim, de operacionalizar a ideia. Quando eu cheguei, meu Deus, ideia, vamos fazer depois. Como? Aquilo foi me sugando, assim, e hoje eu passo por isso, cara, semanalmente. Vem um insight aquele antes de dormir, às vezes. Sim. No outro dia o cara acorda, não vai ter como. Esquece, vamos seguir. Abre a porta, vamos ver no que vai dar e já era. E aí o cara tem que ficar se reenergizando, e eu acho que isso é um dos principais pontos do clube, né? Além de todo o restante, essa de se reenergizar, de ver o que a galera tá fazendo, te motiva a entender que, não, peraí, vale a pena eu lutar contra esse sentimento interno de, não, deixa assim, tá bom, tá dando resultado. E ver que não é só tu que tá passando por aquilo ali, né? Isso é o mais importante, né? Até com relação à sucessão. Às vezes o cara pensa uma bronca, assim, de pai e mãe, mas não, cara, na verdade, meus pais estão sendo muito legais não é comigo. isso, exato. Não, e poderia ter sido... A bucha que pra você parece ser gigante, quando você compara com outras vezes, ela é muito menor do que Exato. É isso. Não que ela não seja legítima, né? Mas... Sim, não que não seja difícil, mas... Mas, cara, te faz pensar completamente diferente, porque a tua cabeça entendia de um jeito, então tu agia com base naquilo que a tua cabeça pensava. Quando tu percebe que boa parte das outras situações de sucessão são diferentes, tem mais atrito, e aí tu percebe, não, peraí, eu acho que o problema, na verdade, sou eu, aqui em não estar aproveitando essa oportunidade que... Como reage, né? Exato. Basicamente, o que eu sempre vejo, assim, falando com pessoas... Eu vejo os dois extremos, né? Quando a gente fala de sucessão. Eu vejo aquele filho ou filha, né? Às vezes até o genro, a nora, né? Enfim, que querem estar dentro do negócio e aí tem uma certa restrição, né? Do atual controlador do negócio, que ele quer justamente ter esse controle. E esse controle, a gente, quando na posição de que quem está entrando, às vezes enxerga como... não confie em mim, alguma coisa nesse sentido, mas na verdade, às vezes até, cara, até uma proteção em relação a gente, porque talvez, por exemplo, o maior medo de alguém que está sendo sucedido é a ruína. Exato. É simplesmente isso, cara. Geralmente, o seu pai, o meu pai, né, o avô, enfim, que foi o caso da minha família também, não veio de berço de ouro. Então, mas eles ajudaram a construir uma condição de vida melhor
para os filhos. Uhum. Então, o primeiro medo, e o ser humano é movido por vontade de ganhar e medo de perder. Mas o medo, geralmente, ele acaba se sobressaindo na maioria das pessoas. Então, cara, vou deixar esse moleque aqui entrar e mudar o meu negócio, e a gente pode ganhar muito mais, eu prefiro segurar ele e ter controle, porque assim eu diminuo o risco de perder tudo. Claro. É basicamente isso. Então, e aí eu tenho... Então, esse é o oposto, né? De gente que quer entrar e não consegue ter esse caminho livre. O que eu, de verdade, olhando para trás, no meu caso, eu acho positivo, porque... Cara, me fez dar valor ao negócio. Talvez se eu tivesse tido uma entrada tão simples, eu tive um rompimento muito grande com a minha família e isso me gerou um combustível muito forte. Eu tenho uma capacidade de transformar, eu acho que boa parte dos empreendedores tem isso, né? Que é a capacidade de transformar a raiva em energia, a raiva em combustão, porque a raiva, se canalizada, ela é positiva. Claro. Se você transformar ela em combustível, descontar isso no trabalho, não nas pessoas, né? A raiva se desconta nas coisas, Exato. não nas pessoas. Então foi muito positivo no meu caso. Olhando para trás, eu vejo que se meus pais, né, o meu avô e meu pai, não tivessem sido tão duros comigo, cara, provavelmente a gente não estaria onde está hoje. E aí você tem o extremo oposto disso, que é uma família, como acho que estamos pegando um pouco o medo do seu pai, é uma família que tem um negócio, cara, construiu e aí olha e não vê um sucessor. Porque a gente tem aquela visão ainda de que, cara, uma empresa, ela nasce para ser sucedida. Hoje a gente está cada vez mais trabalhando a visão de que, cara, uma empresa tem 3 naturezas, né? Ela pode ser quebrada, eu agradeço essa oportunidade, mas eu não estou afim de participar disso, né? Então ela pode ser quebrada, ela pode ser sucedida, que é o caminho mais comum, ou ela pode ser vendida. Né? Ou seja, estruturar um negócio para que você venda ele. No Brasil existe essa visão de que vendeu é porque está mal. Né? A gente sempre escuta isso. Vendeu o negócio porque está mal. Não, negócio é feito para ser vendido no ápice. Porque você antecipa lucro de anos, mas aí é assunto de equity, é outra história. Mas olha que bacana, eu escuto muito isso. Aqui são exemplos de pessoas que entraram, né, e tiveram que ir galgando seu espaço, mas também no mercado tem muita gente que é o extremo oposto. Cara, eu não quero mercado ótico, eu não quero estar nesse segmento. Sim. E como foi com você, Dani? Qual foi a tua primeira visão, uma vez que o Gui comentou aqui que, cara, dados. Olha, eu preciso muito bacana que foi feito no feeling, né? Sim. Bacana, mas, cara, para esse próximo nível que a ótica precisa dar, que a joalheria precisa dar, eu vou precisar de dados. Então, essa foi a primeira visão. No meu caso, lá em 2019, quando vou assumir a situação, daí a gente tinha muita vontade de abrir outra unidade, a gente acabou abrindo outra unidade, e daí eu senti ali que, peraí, o jogo já deu uma mudada. Eu preciso buscar conhecimento para, né, saber jogar esse novo jogo. Então, a gente foi atrás de conhecimento, fiz alguns cursos na área, que, né, me falou muito sobre a questão de delegar funções, de tu ter os cargos, enfim, né? Questão também de dados, de como ter questão de dados. A gente começou a implementar um RP lá atrás. Então, essa minha primeira visão foi isso. Eu vi o problema, a gente foi no feeling primeiro, né? Depois eu vi que teve o problema, falei, peraí, eu tenho que correr atrás disso aqui porque é um mundo desconhecido. Não dá para seguir jogando esse jogo da mesma forma que a gente continuava jogando, né? Então, foi isso. E daí, claro, como eu trouxe essa informação, e uma parte que tu falou ali muito importante, é a questão o medo, né? Eles, nossos pais, enfim, eles vêm de uma outra geração, uma outra ideia, eles saíram do nada. Então, tu chegar com ideias novas, para eles é loucura, ainda mais vindo do filho, né? Enfim, daí eles acham que é loucura. Então, o que eu fiz? Foi bem isso que eu falei, eu comecei a trazer esse conhecimento não só para mim, eu vi que eu precisaria trazer para eles também. Perfeito. E daí eu comecei a educar eles e trazer todo ele para perto de mim, né? A minha mãe mais, que ela que estava na frente, para ela começar a me dar apoio. Ela me dava apoio só porque quando eu queria colocar alguma coisa, ela, não, peraí, isso está errado, isso não pode ser assim. Então, eu comecei a abrir a cabeça dela para ela começar a entender que o que eu estava fazendo era necessário, né? E faço isso até hoje, né? Aos pouquinhos. Você foi falando e me veio uma pergunta aqui que eu gostaria de fazer para vocês, porque essa foi a primeira visão. Então, você falou, cara, às vezes é difícil você implementar uma visão, especialmente por ser filho, mas, cara, esse talvez é o grande desafio do visionário. Fala-se muito que o visionário é como se fosse um viajante do tempo, né? É a pessoa que tem a capacidade, mesmo estando no presente, mas ela tem a capacidade de enxergar possibilidades, um futuro,
que a imensa maioria das pessoas não enxerga. É basicamente o seguinte, vamos pensar aqui, tá? Vamos pensar que eu fosse explicar para vocês aqui agora o Uber, só que não existe Uber. Sim. Exato. Hoje, pô, o Uber, normal, você pega um aplicativo, você vai do ponto A ao ponto B com o motorista fazendo ali o serviço específico e ele é remunerado por esse serviço específico naquela quilometragem e tudo mais, tudo mais. E você não precisa pagar com cartão, com dinheiro, tá tudo no teu celular. Cara, isso é uma coisa muito comum hoje. Agora, essa ideia, 10 anos atrás, ela parecia algo completamente absurdo. Vamos pegar o nosso segmento, né? A gente está vendo agora a Meta trazendo mais uma geração de óculos inteligente, onde já vai começar a ter a tela também. Sim. Poxa, quem imaginava isso? A gente via em filme de ficção. Sim. Exato. Então, mas alguém, em algum momento, Steve Jobs, por exemplo, quando ele falou, olha, a BlackBerry, líder mundial de telefones, é maravilhosa, mas, cara, tem um problema nesse negócio. Sim. Tem muito teclado. Uhum. E eles foram ridicularizados, o Steve Jobs foi ridicularizado exclusivamente, e mesmo pela BlackBerry. Né? Eles até falaram, tem até entrevista pública falando, cara, não faz sentido, as pessoas... Aí tinha a canetinha, né? Não vai ter caneta, vai ser no dedo. Cara, isso não vai dar certo. Uma tela com o dedo. Pô, hoje tudo é assim. Então, essa capacidade de ver o futuro que um visionário tem, ela muitas vezes não é entendida, e especialmente pelas pessoas que são mais próximas. Só que existe uma coisa que ela é imune a qualquer insegurança, que se chama resultado. Eu lembro quando eu abri a Trijoia de Campo Bom, em 2012, eu tenho um caso específico de um fornecedor. Me marcou muito. Quando as coisas dão certo, as pessoas te dão um tapinha nas costas e falam, oh, pô, eu sempre acreditei. Teve um fornecedor que ele entrou na minha loja no segundo dia que a loja estava aberta. É uma loja de 400 metros quadrados, uma cidade de 600 mil habitantes. 600 não, né? De 60 mil habitantes, em 2012, né? E ele entrou, ele veio assim em minha direção, eu lembro, eu fui receber ele e ele botou a mão na minha testa, assim, e falou, você tá bem? Meio rindo, assim, meio irônico. Eu falei, por quê? Não, cara, essa loja aqui e tal... E o que ele disse ali na sequência? Olha, muito bacana, acho bacana seu entusiasmo, mas, cara, não existe nada parecido aqui na região e vou te falar, não tem público para isso. Né? Um fornecedor, né? Então, mas o que credencia hoje as pessoas saberem que deu certo? Resultado. Então, obviamente que vocês tiveram a primeira visão, vocês tiveram, depois disso, várias visões e vários resultados. Eu quero que vocês compartilhem, possivelmente vai vir na cabeça assim, cara, qual foi o primeiro momento que você fez uma mexidinha, alguma coisa ali, que os teus pais falaram assim, ou porque às vezes eles não falam, né? Sim. Mas, tipo assim, você percebeu, venci, essa aqui eles se renderam. Sim. De cara já vem na minha cabeça no ano passado, na feira do ano passado, a loja sempre trabalhou com ticket médio baixo, assim, e eu e a Duda, minha noiva, né, a Duda trabalha na área de... Ela tem uma loja de roupa, atinge já público classe A, B, C, já consultora de imagem e estilo, tá ligada nas marcas e tudo mais. A gente resolveu apostar numa marca específica com um preço de venda, meu Deus, acho que 5 vezes maior a média que a gente vendia lá na loja. E eu lembro do nosso medo, a gente até falou sobre isso agora na feira, nesse final de semana, do nosso medo sentado na mesa decidindo as peças, porque a gente estava dando... Óbvio que não era um all-in, não era nada perto de um all-in, mas o medo de estar fazendo algo diferente, se desse certo, meu Deus, é um produto que é 5 vezes mais caro que a gente já trabalha e tal. E aí a gente saiu disso, a gente fez a mesma coisa com os relógios, já, mas em quantidade bem menor, produto que a gente, longe do preço que a gente vendia. Isso, feira em setembro, né? Final de setembro. O produto chegou ali final de outubro, novembro. Eu lembro que no Natal a gente já tinha vendido metade das peças que a gente tinha comprado de óculos e a gente tinha vendido já, acho que 80% dos relógios. Ali eu lembro que foi uma... Ali eu ganhei moral. Ali eu lembro que eu ganhei moral, porque entregou... Mas eles te falaram assim ou não? Você olhou os números e mostrou para eles?
Que é diferente, né? Do jeito deles, eles falaram, assim. Legal, Mas bacana. nesse ano a gente já tá colhendo frutos ainda melhores, assim. E aí já fala um pouquinho mais abertamente, assim, que Sim. funciona. Às vezes não fala, mas te dá um espacinho maior, né? Você já Isso. pode decidir isso aqui também. Ou fala pro outro, né? Não fala pra mim, mas tá conversando muito contigo. comum. O Gui tá bem lá na loja, botou uns produtos, acertou. Ah. Deu bom. Pra mim nunca falou, né? Mas é sim. tipo isso, assim. Quando vê alguém sempre fala. Essas memórias são boas. Aí inicia um outro ciclo, porque o que acontece? O que acontece com o visionário? Legal, eu acertei agora eu tenho que ir pro próximo nível. Eu tenho que ter uma nova visão. Isso reforça a visão. Muito bacana. É a responsabilidade, exatamente. E aí? Cara, no meu caso, o que foi? Foi, por incrível que pareça, eles poderem estar fora da loja. Uhum. Porque até então, né, quando eu voltei, eu falei, quis trazer pessoas, quis treinar pessoas, botar, né, delegar, e para eles isso era, né, se nós não estiver dentro da loja abrindo e fechando todo dia, vai dar ruim. Tanto que antes, para vir nas feiras, fechava a loja. Uhum. Daí a gente começou aos poucos, né, trazer esse conhecimento, a gente treinou pessoas, subiu pessoas de cargo, enfim, né, de função. E hoje eles conseguem não ir de manhã, hoje eles conseguem vir para a feira e tá todo mundo girando lá, né? E então eu consegui trazer isso para eles, né? Essa qualidade de vida também, né? Porque na cabeça deles era só se eles estivessem lá. E daí eles viram que durante 5 anos ali, faz 5, 6 anos, não me lembro, o negócio estava sem nós lá dentro e crescendo. Uhum. Então eles conseguiram entender, opa, peraí, ele tá falando... O que ele fala não é bobagem, né? E daí foi assim que a gente foi... Entendeu que existe uma empresa, não é eu presa, né? Isso. Porque essa é uma coisa que a gente fala, escuta muito, né? O olho do dono engorda o gado. Isso é clássico e não é mentira. Né? Isso é uma verdade. Sim. A questão toda é a interpretação disso. Eu sempre brinco, né? Falo, inclusive já falei no clube também sobre isso, que o olho do dono engorda o gado. Só que o olho não é a mão. Sim. E tem muito empresário, e lógico, é sempre importante fazer um disclaimer, né? Tem muito empresário que acha que ele precisa colocar a mão em tudo para aquilo funcionar. E vamos lá, tudo tem momento de negócio. Cara, se você está num negócio aí que está faturando, não chegou no seu primeiro milhão, né? Ou passou ali... Exato. Do seu primeiro milhão ainda. Cara, ainda é o momento que você tem que estar... Quando eu falo milhão, gente, eu não falo milhão de dinheiro na conta, tá? Eu falo de faturamento. Então, cara, se você tá ali, seus 30, 20, 30, 50 mil reais por mês, 60, 80 mil reais por mês de faturamento da sua loja, cara, realmente você que vai ter que tocar o negócio. A partir aí dos 100 mil reais por mês, você vai ter já um nível de contas a pagar. Você vai ter que gerar, você vai ter um custo operacional que já começa a ficar maior. Você já começa a ter mais time. Você começa a ter mais compromissos que você não consegue comprar, né? Comprar o produto, precificar o produto, gerenciar o estoque, fazer o marketing, fazer a venda. Ou seja, é muita coisa que você começa a ter que delegar algumas coisas. Até os 100 mil reais, eu boto assim mais ou menos umas métricas. Você é líder pelo exemplo. Ou seja, é literalmente o que eu fazia e que vocês também faziam. Cara, durante anos, sei lá, 8, 10 anos, basicamente, eu abria a pantográfica, não era a pantográfica maravilhosa como é hoje, que você aperta um botãozinho e ela sobe, né? Eu abria as pantográficas todo dia e fechava de segunda a sábado. E a minha família enxergava que valor era isso. Você tem que estar dentro da loja, você tem que estar dentro da loja. E tem que estar dentro da loja a maior parte do tempo. Sim. Só que quando eu comecei a ter dados, que eu vejo que vocês pegam, percebendo seu perfil, o Dani é mais líder, ele foca mais, não que você não seja, né? Mas o Dani, ele foca mais nas pessoas e você foca mais no processo. Uhum. Basicamente isso. Vocês têm duas lógicas que se complementam, inclusive, né? Sim. Ou seja, o Dani, ele é muito mais da liderança, da construção. Eu vejo que você faz bastante posts com o time e tudo mais. Eu vejo que você busca muito engajamento. E aí você também engaja a pessoa a fazer o processo. Ou seja, são duas formas de fazer a mesma coisa. Um vai pela pessoa e aí depois induz a pessoa a fazer o processo. O outro constrói o processo e mostra para as pessoas como aquilo faz bem para elas. Uhum. Então, são duas formas. Lembrando que a base de qualquer negócio é pessoas e processo. Mas chega um momento que você precisa sair do operacional. Não é aquele sair do operacional de guru de internet, tá? Sair do operacional cara, você não precisa botar a mão em todas as vendas. Você não precisa registrar no caixa, certo? Você tem que ter pessoas para fazer trabalhos que são delegáveis. Olha para aquilo
olha para sua empresa, lista tudo que acontece na sua empresa e pensa, cara, o que aqui não acontece sem eu estar presente? Ou seja, se eu não fizer, ninguém faz. Ou o que eu faço que é muito fora da curva? Por exemplo, eu vou pegar a Andy, minha esposa. Cara, a Andy tem uma capacidade de empatia e comunicação muito grande. As pessoas gostam dela naturalmente, é uma coisa incrível. As pessoas gostam dela naturalmente. Então, obviamente, que ela é uma pessoa que não faz sentido ficar dentro de um escritório pagando boleta. Ela tem que ser vista, ela tem que estar. Eu já sou um cara mais estratégico. Então, às vezes, eu estando fora da loja, fazendo parceria, podcast, palestra, convênios, negócios, eu sou muito mais útil para o negócio do que estando dentro da loja. Então, é muito importante vocês entenderem isso. E eu queria ter de vocês o oposto agora, né? A gente falou aqui de coisas boas e tal. Cara, eu quero aqui, no momento que você está afiando a sua visão, às vezes você erra, ou você não viu a big picture, né? Não viu toda a informação, ou você estava muito confiante, porque acontece muito isso, a gente começa a acertar e o acertar demais às vezes pode ser o começo da sua ruína, né? Então, cara, conta aí uma passagem onde, poxa, aqui eu calibrei errado e pisei na bola e eu percebi que eu precisava buscar mais conhecimento, eu precisava ser mais humilde, eu precisava, não sei, pensar um pouco mais. Eu acredito que principalmente na transição de produtos, assim, de um valor agregado maior, por exemplo, que é um momento que a gente passou, não é só colocar ele no balcão, só anunciar que tu trabalha com aquela marca que vai passar a vender aquela marca, né? Então, às vezes, por tu entender que tu fez uma vez, tu comunicou em torno daquilo e agora as pessoas já sabem, tanto os clientes quanto os teus vendedores, vender aquele produto tu meio que deixa acontecer naturalmente, não acontece, não vende, e aí começa a te dar aquele pavor, assim. Então, eu acho que uma das coisas que eu demorei a entender que é o trabalho treinar as pessoas, independente da novidade que vai vir dentro da loja, não só das novidades, mas das coisas que acontecem há anos dentro da loja, é o trabalho a gente ficar revisitando aquilo, Sim. treinando as pessoas constantemente para que elas tenham a confiança na hora da venda, seja no balcão, seja no digital, de executar aquilo com segurança, de contar a história de uma marca, de mostrar também no atendimento a diferença de uma peça para outra, do porquê que essa tem um valor maior. Se tu não der esse treinamento, a peça não vai se vender sozinha. E isso eu passei um perrengue na loja, assim, no início de ano, as gurias com muita experiência, mas eu percebi uma falta de segurança, assim. Talvez porque elas não pagariam aquilo. Exato. Por não, daqui a pouco, não valorizar a marca, ou por questão de ter um estilo mais clássico, mais tradicional, sem dar muita bola para a marca, enfim. Só que não é elas que compram, não é eu que estou lá comprando, né? É o meu cliente, eu preciso fazer a leitura do meu cliente. O que aquele meu cliente que eu estou atendendo busca para que a gente possa oferecer um produto que seja assertivo, independente do valor que ele vai pagar. Então, isso foi uma das coisas que eu aprendi, assim, logo de cara, que eu achei que ia acontecer sozinho e não adianta. É chato, mas é o trabalho, né? Dá trabalho não, né? É o trabalho. É isso. E isso reforça um pouco o que eu acabei de comentar aqui, que era a percepção que eu tinha. Como você é um cara mais pragmático, mais processual, e, cara, processo é o seguinte, o que é dados? O que é processo? Cara, uma vez que você fez, tá feito. Então, talvez na sua visão foi, cara, uma vez que eu treinei o time, tá treinado. E aí a gente vê que a grande diferença da máquina para a pessoa é justamente o que? A pessoa tem essa capacidade de empatia e de adaptação que a máquina não tem. Sim. Então, se você quer um atendimento humanizado, você quer um atendimento com experiência, com capacidade de leitura mais afinada, quanto mais humanizado, quanto mais humano, quanto mais pessoas, melhor. Se você quer um atendimento mais exato, mais sniper, digamos assim, tecnologia vai te gerar isso. Esses são os extremos os opostos. Mas muito bacana essa sua visão e especialmente a humildade, né? Eu acho que a humildade da gente saber reconhecer os nossos erros, cara, é o primeiro grande passo para a gente mudar. Porque as pessoas, e eu já vivi muito isso, estão estagnadas, faturamento da loja não cresce, não consegue montar time, quando monta time perde vendedor, sabe quanto fatura, mas não está sabendo quanto tem de lucro, não tem os dados na mão de um negócio. E, cara, isso tá tudo bem.
Não que tá tudo bem. Vai acontecer. Em algum momento, você vai desequilibrar, você vai estar perdendo colaborador, a sua venda vai cair, o seu financeiro vai estar um pouco... Toda empresa passa por isso. Sim. Empresa que não passa por problema está crescendo pouco. Esse é um fato. Boa. Tá? Empresa que não tem problemas está crescendo pouco. Sim. Mas o que eu percebo nas pessoas, especialmente quando eu seleciono as pessoas para estar no clube, eu vejo muito isso em vocês, cara, é essa humildade de dizer, cara, errei aqui e eu estou nesse ambiente justamente porque eu percebo que a empresa que eu quero ter precisa de um CEO que eu ainda não sou. Isso. Exato. Certo? Isso, era o que eu ia complementar. Eu acho que essa visão de identificar os nossos erros, e eu acho que isso é uma coisa da diferença, assim, do empresário que, de fato, assume a responsabilidade do negócio. Ele sempre se colocar como o primeiro culpado daquilo que está acontecendo. Só que eu acho que isso só vem a partir do momento que tu busca o aprendizado constante, assim, e o aprendizado constante não é ficar fazendo curso toda hora, não é ficar... Não. Cara, às vezes é seguir a pessoa certa no Instagram, é acompanhar o conteúdo dela, em detrimento de acompanhar de outras que daqui a pouco não te agregam, e a partir disso... tu começar, beleza, a realidade dele é essa, a minha é essa. Daqui a pouco, dentro desse aprendizado, complementando com um curso que eu fiz ali, com a bagagem que eu tenho de loja, com conversas que eu tenho com outras pessoas, e já tendo essa visão de que a responsabilidade sempre é minha, eu acho que fica mais fácil de assumir quando se erra e entender que existem diversos caminhos que a gente pode testar e seguir e adequando até chegar naquele ponto que a gente quer chegar. E tu vai ampliando a visão, né? Você falou, com as pessoas que tu vai seguindo, as pessoas que estão à tua volta, o ambiente que a gente fala muito, isso amplia a tua visão. Às vezes tu tinha uma visão, isso aqui só dá até aqui. Não, peraí, posso fazer tudo isso, eu tô fazendo só isso. Então, o que te move, né, a seguir à frente, indo e correndo atrás. E, eventualmente, tu vai errado. No meu caso... eu quero saber... Não adianta ficar filosofando aí, eu quero saber. No meu caso, até foi recente, assim, não conto como um erro, mas igual eu falei, é um aprendizado, né? Eu tinha muito essa visão, a gente tinha muito essa visão de tinha que ampliar qualquer custo e vai. A gente acabou abrindo, a gente tem 4 unidades hoje e a gente acabou, né, abrindo outra loja na hora errada, vamos dizer assim, né, em que a gente não estava estruturado completamente, tanto de governança quanto de time, e a gente acaba sentindo isso, né, isso aí também é assim, uma coisa que a gente tinha essa ideia de que tinha que ampliar, abrir mais unidades para, né? Mas não, às vezes tu não tirou todo o suco daquela ali que tem. Exato. E quanto mais tu pulveriza a tua atenção, menos tu consegue tirar daquele outro que tu tá ali, né? Porque quanto mais... Essa frase que você falou para mim, ela tem um peso, ela é simples, mas ela tem um peso gigantesco. Sim. Quanto mais você pulveriza a sua atenção, menos você consegue ser profundo em algo que gera resultado. Exato. Daí isso foi uma coisa que eu aprendi, que a gente não precisa. Primeiro tem que tirar todo o suco que tem dali e treinar, né? Ainda mais no meu caso lá que é mais próximo, antes de ir para mais longe, ter que ficar fazendo viagem, treinando mais pessoas, né? Que dá um trabalho. Acabou fechando essa outra unidade? Não, então, ainda não, a gente está pensando. Mas sim, é uma coisa que a gente está pensando bastante porque a gente não conseguiu dar a atenção necessária e também a questão do governo, enfim, tudo se juntou, né? Porque eu entendi isso, que tem muito ainda para tirar dali. Porque, igual eu falei, quando estando num grupo como esse, a gente vê, igual eu te falei ali, né, a gente estava conversando, tu marca tanto, tu marca... podia ter feito, só que a gente tá lá não vê o que está acontecendo aqui, entendeu? Sim. Então, é isso. E estar nesse grupo é importante por causa disso. Que tu vê a realidade de várias pessoas, de vários tamanhos, que estão começando, que estão mais à frente, e tu vê assim, não, peraí, tem mais para tirar daqui, né? E as dores se complementam. É impressionante, né? Sim. O cara que fatura 100, 1 milhão, 10 milhões, 20 milhões, 100 milhões, cara, o conceito, basicamente, a dor é geralmente a mesma, né? Ela só muda, obviamente, os números, às vezes, ou seja, o tamanho do problema, mas o problema, ele é basicamente o mesmo, cara. E até contando algo aqui, que talvez poucas pessoas saibam, tá? A Trijoia fechou uma loja em 2021, se eu não me engano. Recente. A gente fechou uma loja, mesma coisa, a gente foi expandindo e colocamos 2 lojas na cidade de Sapiranga, que é onde foi... A Trijoia nasceu em Campo Bom, em 75, mas no mesmo ano meu avô, visionário, né, colocou uma filial em Sapiranga, na Rua da Rodoviária. Então, na época, isso era, digamos assim, era o marketplace, né, Claro. da época. E a gente tinha essa loja e era uma coisa que, assim, o meu pai não abria mão de forma alguma.
nós colocamos a Trijoia Conceito a 200 metros, né, a nova loja. E a gente tinha ali o quê? 2 lojas. Cara, cada loja era um canhão, certo? Então foi uma decisão até difícil de ser tomada. Lojas que eram um canhão, vendiam bem, certo? Elas funcionavam sozinhas, gerências, rodava tudo mais. Só que o que a gente começou a perceber? A gente tinha o cliente confuso, porque uma era a Trijoia Conceito e uma era a Trijoia Brilhante, que são as bandeiras que nós temos. E em certo momento eu percebi que a gente começou a perder, a gente começou a dividir a atenção. E aí, de maneira geral, as duas começaram a cair o resultado. Sim. Qual foi a minha decisão? E como CEO, a gente tem que tomar decisões impopulares, né? Os meus sócios não foram muito, digamos assim, não ficaram muito felizes com a minha decisão, mas o CEO da companhia, como vocês colocaram muito bem, né? A culpa pode não ser sua, mas a responsabilidade né? E eu, como CEO, no momento, tomei a decisão e foi uma decisão extremamente acertada, que nos deu foco, nos deu tração e, especialmente, posicionou a nossa marca naquela cidade. Ou seja, nós não vamos trabalhar, ou seja, nosso trabalho aqui nessa cidade não tem o foco de pulverização, ou seja, de vender a qualquer custo, a qualquer preço. Como a gente vê muito mercado fazendo, e está tudo bem, é uma estratégia, cada um tem a sua. A nossa posição olha, o nosso preço não é maior do que o mercado, ele está alinhado com o mercado, mas a nossa experiência é muito superior. Então basicamente, isso então foi uma estratégia que, vista no curto prazo, fechou uma loja, certo? Tão mal. No médio e longo prazo, foi uma estratégia extremamente importante. Então, assim como quando você vende um negócio, não quer dizer que você está mal. Às vezes, você fechar uma unidade ou transferir essa unidade, desmontar essa loja e montar numa outra cidade, ou montar num outro bairro, é muito comum isso, né? Poxa, eu coloquei num bairro, achei que tinha que ter fluxo e tal. Isso não é um problema e eu acho que isso é uma grande valência quando o empresário tem essa capacidade de ajustar as coisas, porque o ego é uma coisa que a gente fica muito preocupado, né? O que os outros vão pensar, né? Mas uma coisa que nesse processo que a gente está vendo aí, a gente começou a analisar, enfim, e a gente entendeu que mais de 40% das vendas que estavam acontecendo na unidade que a gente está conversando, elas aconteceriam igualmente. Então, tipo, isso também é uma coisa que tem que pensar, né? Quando vai abrir um negócio, tem que pensar se, daí no caso, a gente esperava mais, né? Mas... É um canal novo mesmo, ou de fato, ou eu estou dividindo a minha mesa base? Então, tipo, 40% das vendas estão vindo... Então, na verdade, o resultado está até pior do que era, entendeu? Então, tu tem que pensar e tem que sair um pouco do emocional que tu falou aí, que o negócio é para dar resultado. Se ele não está dando resultado, tu tem que, né? O quanto antes claro, tem o período de maturação, mas tu espera ali, pô, não deu resultado. Me dediquei, tentei, fiz, não aconteceu. Então, tô perdendo dinheiro, então o negócio é para dar dinheiro. Claro. Então, é assim que a gente está pensando aí. Tá bom pro seu primeiro podcast, né? Tá. Foi bem. Passou super rápido o tempo e eu vou pedir para vocês aqui deixar uma última mensagem, tá? Eu quero que você lembre aí do Gui, do Dani de 10, 15 anos atrás, tá? Assim como alguns que estão iniciando o processo de sucessão agora e vão lidar com isso, né? Ou seja, eu vou ser o sucessor. Amplie a visão desse cara ou dessa menina, amplie a visão deles, né? Seja o visionário, ou seja, o que você poderia dizer assim, em uma frase, em alguma coisa, isso aqui vai te fazer você ganhar tempo. Eu acredito que, pelo menos para mim, começou a funcionar melhor a partir do momento que eu passei a conversar mais abertamente daquilo que eu pensava. Então, acredito que o diálogo aberto, de fato, de compartilhar tanto a tua visão do que tu enxerga para o negócio, o teu sentimento quando determinadas situações acontecem dentro da loja, alguma situação que uma podada que te deram e que te chateou, aquilo te jogou para baixo e tu abortou daqui a pouco algumas visões que tu tinha. O impacto disso, por que tu tinha essa visão, acho que trazer dados é importante, mostrar pessoas que tu acompanha, que muitas vezes teus pais não acompanham, que eles mostrar, olha só, tá fazendo desse jeito, lá tá dando resultado, acho que a gente pode testar por um caminho, eu já dei uma pesquisada, vi que para começar é dessa forma, a gente pode começar pequeno e validando as hipóteses, então
Eu acho que isso vem, pelo menos para mim, funcionou melhor a partir do momento que eu comecei a falar abertamente com os meus pais sobre as minhas visões para a loja, trazer exemplos práticos e entender o caminho para que aquilo acontecesse. Então, diálogo, eu acho, aberto de fato, né? Muito bom, cara. Muito bom. Eu fiquei ouvindo e pensando, eu queria ter ouvido isso, cara. De verdade. Obrigado por essa visão, porque eu queria, quando eu comecei, ter ouvido isso. Exato. E para mim é basicamente a mesma coisa também. Eu também tive sempre um diálogo com a minha família, tentando, né? Brigava aqui, que é normal, né? Todo vai, daí traz outras pessoas para falar, entendeu? Mostra uma live, vamos ver junto, vamos no treinamento ali daquela empresa, né, familiar também, vamos ali ver, trazer, porque, aquilo que eu falei, a gente tem, nós, né, a gente buscou conhecimento, nossa visão está ampliada, a gente procura pessoas, deles não, eles estão com a visão deles, né, levaram até ali o negócio, então, o que eu diria é o diálogo e tentar ampliar a visão deles para chegar até onde tu quer ver, né, porque eles não estão enxergando, se eles não estão enxergando, eles não vão acreditar, isso nós também, né? A gente tem que sempre tentar trazer eles para o mesmo caminho que a gente está, e isso através do diálogo, porque é o único jeito, não vejo outra forma assim. Para mim foi o que funcionou. Muito bom, meninos. Eu quero que vocês deixem um espaço para as pessoas poderem conhecer um pouquinho mais o trabalho de vocês. Então, falem aí os seus Instagrams, da empresa também, da loja, enfim. Fique à vontade aí para fazer o seu serviço agora. Boa. É @ótica Ronal, da empresa. O pessoal é @guimacena_, Macena com 2 S. Ali, o Instagram da loja é bem legal, a gente tá um institucional legal, comunicar aquilo que a gente acredita. No meu pessoal, aos pouquinhos, eu tô entregando um pouco mais de conteúdo de dia a dia de loja mesmo, assim, que eu acredito que pode ajudar as pessoas. Então, fica o convite aí para me seguir. Uhum. O meu é o Daniel Silva, o Daniel.c Silva, quer dizer. E o da Ótica é @topazioótica. Pode chamar lá que a gente troca uma ideia. Boa. Então, esse foi um episódio do Visionário Podcast e nós entendemos aqui por que o negócio da família Macena e da família Silva tem dado resultado. Obviamente, como qualquer negócio, passa pelos seus percalços, passa pelos seus desafios, mas o nosso recado é: não perca a visão, segue, vai até o fim e só pare quando chegar lá. Até mais.